Bom dia, meus amados, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, nos dando sabedoria para aprendermos a palavra de Deus. O título de hoje é Deus nos capacita. A capacitação que Deus nos dá pode ser em duas formas. A primeira forma é para a ação. E a segunda forma é para o oposto, a inação. Porque muitas vezes Deus quer que a gente reaja a algo, use o nosso livre-arbítrio e faça algo por nós ou por alguém. Mas outras vezes é um caso que depende só dele. Então nós temos que manter na inação. E nessa inação a gente continua em orações, confiantes de que no momento certo o desígnio de Deus será aplicado. Ele nos dará a luz verde para a ação. Mas o nosso problema é que nós queremos sempre estar em ação. Não é verdade? A gente quer ir à mão da massa, eu quero isto, eu quero aquilo, vou realizar isso, vou realizar aquilo. Mas muitas vezes é um período de inação, em que Deus ainda não nos abençoou para aquilo, ou Deus não está nos abençoando para realizar algo. Muita gente me pede oração por cura, por exemplo. A cura é algo interessante porque a pastora não pode curar. Sinto muito, eu sou pecadora, eu não posso curar ninguém. Mas a cura vem através do Pai. É Ele que nos dá essa ação de curar. A cura depende dos seus desígnios, não dos nossos desígnios. Um outro exemplo é, vamos supor que eu quero ir morar na França. Mas a gente tem que perguntar, será que é da vontade de Deus que eu vá morar na França? Será que é da vontade de Deus que eu mude de volta para o Brasil? Deus tem que dar para nós, falar no nosso coração, que é o momento da ação. Porque se Ele não está falando, é momento de inação. O outro exemplo que todos vocês devem conhecer é sobre um fotógrafo de antigamente. Até hoje ainda tem fotógrafos que apreciam a arte de revelar o filme manualmente. Eu acho que tem mais encanto, tem mais arte e mais poesia. Mas veja que, para a gente entender isso, a gente pode usar esse exemplo. Vamos supor que a gente tira um monte de fotografias e daí a gente tira da câmera aquele rolinho e a gente traz para o fotógrafo revelar. Aí o fotógrafo vai lá, coloca na sua bacia com água, apaga a luz, aquele quarto fica totalmente escuro para que esse filme se revele. E daí, pouco a pouco, o filme vai se revelando, vai mostrando o que é que está por trás daquilo. Às vezes, o fotógrafo vai falar, oh, meu Deus, que tipo de fotografia é essa? Às vezes, o fotógrafo vai dizer, uau, que fotografia linda! Mas veja que a percepção do fotógrafo é uma. Mas a percepção de Deus já é a foto completa, do começo ao fim, antes dela ser revelada. Veja que Deus está capacitando o fotógrafo, está capacitando todo esse processo de revelação, como capacita as coisas na nossa vida, que tem muitas coisas que vêm em etapas. Que na realidade esse quarto escuro representa o mundo em que nós vivemos e que muitas coisas vão se revelando para nós pouco a pouco até que a gente veja o quadro perfeito, a fotografia perfeita, não é?
mas Deus, Ele nos capacita na sua graça para que tudo aconteça no momento certo. Veja o que estava acontecendo com Pedro e João. Pedro e João, eles foram presos e tiveram que enfrentar o Sinédrio. E lá eles não tiveram medo, eles repetiram as mesmas acusações contra o sumo sacerdote, contra aquelas pessoas que estavam ali, que eles eram responsáveis pela morte de Cristo. E eles falaram sobre o milagre que quem havia realizado era Jesus Cristo. Mas veja que eles estavam sob o poder do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus os estava capacitando, dando coragem para ele enfrentar aquela corte diabólica diante deles. E eles enfrentaram e foram absolvidos. Hoje nós vamos começar em que eles se reúnem e vão orar e dar graças ao Pai. Então vamos à palavra de Deus primeiro e daí voltamos às explicações. Leitura de Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 37. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu povo santo, servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía,
trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Os apóstolos vão começar essa oração falando sobre o servo Davi. Eles não estavam amedrontados de maneira nenhuma, porque eles conheciam a profecia de Davi sobre tudo o que teria que acontecer. E eles acreditavam nessas profecias, porque Jesus não veio para modificá-las, mas veio para cumpri-las. Eu quero colocar aí para vocês que profecias são essas. Vejam a seguir. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Salmos 2, versículo 1. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Salmos 2, versículo 2. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Salmos 2, versículo 3. Tudo o que estava acontecendo, os apóstolos sabiam que já havia sido pré-determinado por Deus. Como muitas coisas que acontecem em nossas vidas são coisas pré-determinadas. A menos que a gente seja lançado no fogo eterno, eu acho que a gente está num processo de ida para Deus. Há sempre oportunidade de redenção. Há mistérios nisso tudo aí, mas a vontade do Pai é resgatar todas as suas ovelhas perdidas. Então, isso é algo pré-determinado por Deus. Agora, Deus já sabe o caminho de cada um. Quem é que vai vencer essa corrida, como eu disse no vídeo de ontem, que o apóstolo Paulo diz e vai receber o galardão, e quem não vai? Então, nós temos que considerar essa situação de ação-reação, quando agir e quando ficar em inação, aguardando que Deus nos capacite para fazer algo. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Romanos 8, versículo 30. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versículo 8. E aí, quando fazendo essa oração, houve uma espécie de abalo sísmico. A terra tremeu onde eles estavam orando. Isso aí é algo similar com aquilo que aconteceu no Pentecostes. Mas por que é que esse fenômeno estava ocorrendo? Com certeza Deus queria dar a eles a certeza de que Ele, através do Espírito Santo, continuava com eles. E vejam que eles estavam cheios do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo estava ali comunicando com eles toda a sua sabedoria, dando a eles toda aquela força que eles necessitavam para continuar a sua jornada. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago 2, versículos 15 e 16. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tiago 2, versículo 17.
O que Tiago está falando aí é que a fé em si mesma, a menos que produz boas obras, ela é morta. O que significa isso? A gente não pode ver uma pessoa em dificuldade e apenas dizer, eu vou orar por você, que já é alguma coisa, mas muitas pessoas usam isso simplesmente para despachar a pessoa e não fazer o que deveria fazer, porque as pessoas têm necessidades materiais além da espiritual. A oração ajuda ao lado espiritual, mas tem as necessidades materiais. A gente não deve nunca pensar que a gente tem que sustentar ninguém naquilo que ela faz para luxo, não. Mas o que o Evangelho de Deus está falando são coisas básicas para a sobrevivência, como água, comida e muitas vezes até alojamento. Hoje em dia a gente vê pessoas que pensam que elas devem ser ajudadas em todos os sentidos. Não. O que a Bíblia está pedindo é que a gente preste o socorro aos nossos irmãos em dificuldade, não para o deleite delas, não para acumular bens terrenos, riquezas aqui na terra. Não é isso que a palavra de Deus está falando e é engano de muitos. No versículo 35 está dizendo que eles distribuíam essas coisas de acordo com a necessidade das pessoas. Não era simplesmente ir dando tudo, de acordo com a necessidade. Essa foi uma maneira entre eles que eles arranjaram de viajar em comitiva. Eles viajavam em grupos e eles tinham para o seu sustento, como eu já disse antes, para não depender por completo da misericórdia dos outros, e que haveria muitas situações que eles não encontrariam essa misericórdia. Lucas vai nos dar o exemplo de José da ilha de Chipre, que vendeu todos os seus pertences e entregou aos apóstolos para esse acordo. Barnabé, descrito aí como encorajador, quer dizer, ele começou a fazer isso para que os outros também fizessem, encorajando as pessoas do grupo. Barnabé foi um dos discípulos de Jesus de muita importância, porque ele vai se juntar ao apóstolo Paulo. Vou colocar aí para vocês um exemplo de quando ele estava com Saulo. Saulo é o nome do apóstolo Paulo antes de ser mudado. Vocês vejam a seguir. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Atos 9, versículo 26. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que, em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Atos 9, versículo 27. O apóstolo Paulo era como uma ovelha negra para os apóstolos. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos. Ele prendia os cristãos e levava para ser condenado. Não só ele, mas membros da sua família também. E daí o que aconteceu? Paulo foi convertido por Jesus. Então, os apóstolos tinham muito receio, tinham medo, mas será que ele realmente se converteu? Então, veja que Barnabé exerceu uma figura muito importante aí nesse encorajamento, encorajando os discípulos a confiarem no apóstolo Paulo, para que junto deles realizasse esse trabalho maravilhoso que o apóstolo Paulo realizou. Vimos nessa história maravilhosa que Deus capacitou
os apóstolos a enfrentar o sinédrio e a começar essa missão muito importante e perigosa, com coragem, sem esmorecer, sem ficar com medo. Deus também capacitou Barnabé para ser o encorajador do grupo, vendendo tudo que ele tinha, sendo o exemplo. E depois Deus também o capacitou para encontrar Paulo novamente e apresentar Paulo para o grupo, que foi de grande benefício para o grupo. E nós vimos 3 exemplos que podem nos ajudar a entender todo esse processo de capacitação em nossa vida. Deus nos capacita com muitas bênçãos no nosso trabalho, adquirindo casas, carros, imóveis, negócios, muitas coisas. Glórias a Deus, as coisas não vêm só por nós mesmos, as coisas vêm até nós pela graça de Deus, porque se a gente não tivesse a sabedoria para levar essas coisas adiante, se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver força de vontade de vencer, a gente não consegue nada disso. Mas por trás de tudo isso, quem nos dá todas essas coisas que a gente precisa é Deus. Agora, uma coisa a considerar é que em tudo que a gente tem, em tudo que a gente faz, todas as nossas bênçãos, seja ela qual for, a gente tem que pensar na lucratividade de Deus. A Bíblia fala do dízimo. Mas o dízimo é algo que, se a gente estuda bem a palavra de Deus, está embutido em tudo que a gente faz. Porque em tudo que a gente faz, somente pelo fato da gente pertencer a Deus e ser movido pela graça de Deus, nós temos que pensar na sua lucratividade. E a única lucratividade que Deus está pedindo de nós é a nossa própria redenção espiritual. É que a gente dê a mão ao nosso irmão que está caído, é que a gente leve adiante a sua palavra, é que a gente ajude e conforte alguém. Muitas vezes, gente, essa lucratividade não envolve a gente abrir a carteira, mas envolve até um sorriso, um olhar, ouvir, algo muito simples. A gente não pode fechar a porta para alguém e dizer Deus te abençoe e deixar ele ir. Não, Deus quer que a gente haja, que a gente não fique na inação. Bom dia para todos vocês, muita paz nesse coração lindo. Que Deus continue te capacitando, te dando forças, te dando sabedoria, porque através de tudo isso vem uma felicidade sem tamanho na sua vida. Muita paz, meus irmãos. Amém.